Imagine viver em um lugar onde qualquer pessoa ao seu lado pode ser um demônio disfarçado. Ou em um mundo onde existe um continente proibido, porque as criaturas de lá podem causar a extinção da humanidade. Ou até mesmo em um lugar onde tirar nota alta numa prova pode definir o dia de sua morte. Esses são alguns exemplos dos mundos dos animes onde viver seria ruim e sobreviver seria praticamente impossível. E nesse vídeo, vamos entender o porquê. Em Claymore, o medo não vem só dos monstros, ele vem das pessoas ao seu lado. Nesse mundo existem criaturas chamadas Yoma, demônios que devoram humanos. Mas o pior não é só isso, eles conseguem assumir a aparência e as memórias das pessoas que matam. Eles se misturam e vivem nas vilas, conversam com as pessoas, e ninguém sabe quem é quem. Isso cria algo pior do que um ataque direto. Cria paranoia e desconfiança constante. Qualquer vizinho pode ser um predador esperando o momento certo para atacar. A única defesa da humanidade são guerreiras conhecidas como Claymore, mulheres que são metade humanas e metade Yoma. Elas conseguem lutar de igual para igual com essas criaturas, mas existe um preço. Se elas usam poder demais, começam a perder a própria humanidade. A energia demoníaca cresce e quando passam do limite, elas despertam e com isso viram monstros ainda piores. Então pensa nisso, você vive em um mundo onde qualquer pessoa pode ser um demônio e a única proteção que você tem também está sempre um passo de se tornar um. No começo, o mundo de Hunter x Hunter parece funcional. Existem cidades, governo e tecnologia, pessoas comuns vivendo vidas comuns. Mas desde cedo já tem algo estranho. Assassinos são profissionais respeitados, máfias atuam quase como empresas, massacres acontecem e o mundo segue girando. Daí vem um arco das Formigas Quimera, e pela primeira vez, a ameaça parece realmente fora do controle. Uma espécie que evolui rápido demais, que aprende e que passa a enxergar humanos como alimento. Mas mesmo isso ainda era só uma parte do mundo. Depois descobrimos o continente escuro, um território gigantesco e inexplorado, que representa praticamente todo o planeta, na verdade. Tudo que vimos até então era apenas uma pequena área segura, uma pequena parcela do mundo. Expedições foram enviadas para lá no passado e quase todas terminaram em desastre. Pouquíssimos se tornaram, e os que voltaram, não voltaram sozinhos. Alguns trouxeram calamidades. E o mais assustador é que essas ameaças não são classificadas por nível de poder. Elas são classificadas pelo risco de extinção que representam a humanidade. E as Formigas Quimera eram apenas rank B. Isso significa que existem coisas no continente escuro que representam um risco maior para a própria existência da humanidade. Não é só questão de força, é incompatibilidade. É um mundo onde a vida humana talvez nem faça sentido. Em Cabaneri, a humanidade praticamente já perdeu. As cidades foram engolidas por criaturas chamadas Kabane. Elas parecem zumbis, mas são mais resistentes, mais fortes e quase impossíveis de matar. O coração delas é protegido por uma camada de ferro, e diferente dos zumbis convencionais, você não pode simplesmente atirar na cabeça deles para matar. Para sobreviver, os humanos vivem dentro de estações fortificadas, conectadas por trens blindados. Cada viagem é um risco, cada parada pode ser a última. É um mundo onde sair dos muros significa morte quase certa, e mesmo dentro deles, basta um erro, um arranhão, uma falha e alguém vira Kabane. Em The Promised Neverland, tudo começa bonito demais. Um orfanato isolado, mas com crianças felizes e uma vida feliz. Mas na verdade, aquilo não é um orfanato, é uma fazenda. Uma fazenda de humanos. Humanos são criados como gado e servem de alimento para demônios. E o cérebro é a parte mais valiosa. Quanto mais inteligente a criança é, mais saboroso é o cérebro. Por isso, elas estudam e fazem provas. Elas estão sendo preparadas. Elas vivem cercadas por mundos gigantes sem saber o que existe além dali. E quando algumas crianças conseguem escapar, a verdade não traz liberdade para elas. Ela traz uma escala ainda maior de horror. Elas descobrem que o mundo não é simplesmente demônios contra humanos. Existe um acordo antigo, uma promessa. O mundo foi dividido em dois lados. De um lado, territórios onde humanos vivem sob suas próprias regras. E do outro, o mundo dos demônios. E para que essa separação exista, para que não haja guerra constante, os humanos fornecem essas fazendas. É um pacto, um equilíbrio que é mantido com esse sacrifício silencioso. No mundo dos demônios existem cidades. Eles são organizados e vivem em harmonia entre si. E é impossível não perceber o paralelo aqui. Eles fazem com humanos exatamente o que humanos fazem com animais. Criam, selecionam e consomem, sem enxergar nada como errado ali. E nesse mundo você não precisa enfrentar um monstro em batalha para morrer. Você pode simplesmente nascer no lugar errado e viver uma vida inteira acreditando que está em casa, quando na verdade você sempre foi a comida. Em Attack on Titan, a humanidade vive atrás de muralhas gigantes, porque do lado de fora existem titãs, criaturas humanoides gigantes que devoram pessoas. No primeiro episódio, uma brecha é aberta nas muralhas e vemos o caos, gente correndo sendo esmagada e devorada. É brutal, mas isso era só o começo. Depois descobrimos que existem humanos que podem se transformar em titãs, e que a origem de tudo é muito mais complexa. A ameaça deixa de ser só criaturas irracionais e passa a ser política, guerra,
ódio acumulado por gerações. Os titãs deixam de ser apenas monstros e agora descobrimos que sempre foram armas. E o mundo se revela muito maior do que aquelas muralhas. É um ciclo de violência onde sempre existe alguém disposto a usar poder para destruição. Nesse mundo você pode morrer sendo devorado ou pode morrer como uma peça de uma guerra que você nunca escolheu. E pra fechar essa lista não podia faltar Berserk. Mesmo se não tivesse a parte sobrenatural, o mundo de Berserk já seria um pesadelo. É um mundo medieval com guerras e violência constante. Mas a obra vai muito além disso. Existem demônios, apóstolos, entidades conhecidas como a mão de Deus, que geram cultos e sacrifícios em nome deles. O eclipse é talvez o exemplo mais cruel disso tudo. Um ritual que transforma a ambição em carnificina, onde pessoas são oferecidas como sacrifício para que alguém se torne algo além de humano. E o mais pesado é que o eclipse não é um evento isolado, ele revela como esse mundo realmente funciona. Pessoas desesperadas fazem pactos, oferecem aquilo que tem de mais precioso, amigos, companheiros e a própria família, e em troca recebem poder virando apóstolos. Criaturas que mantêm a própria consciência mais de uma forma distorcida, que passam a enxergar humanos como brinquedos ou como presas. Existem vilarejos inteiros massacrados, mulheres usadas em rituais, guerras que não acabam nunca. E mesmo quando não há demônios por perto, há soldados saqueando cidades, nobres abusando do próprio poder, inquisições torturando inocentes em nome da fé, e quando o sobrenatural entra em cena, a noite deixa de ser apenas escura, ela vira território de criaturas que caçam por prazer. Espíritos vingativos e monstros que surgem do desespero humano. E em Berserk, o mal não está só nas entidades superiores, ele está nas pessoas comuns, na ambição, na covardia, na crueldade cotidiana. É um mundo onde o sofrimento parece estrutural, não é um acidente, é parte da engrenagem. E mesmo os poucos que resistem carregam cicatrizes que nunca desaparecem. Sobreviver ali não significa viver bem, significa apenas continuar respirando em meio ao horror. Todos esses mundos têm algo em comum, eles tiram da humanidade qualquer sensação real de segurança. A verdade é que quando a base do mundo já é completamente instável, ser uma pessoa comum é praticamente uma sentença de morte. Se você tem outros exemplos de mundos impossíveis de viver, deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. É isso. Valeu.